Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Eu fico muito feliz em trazer mais um estudo da série sobre a oração. Hoje eu gostaria que, em especial, os casais prestassem muita atenção no estudo. Também todos aqueles que estão pensando em se casar. Se puder, pegue a sua Bíblia, por favor, pois hoje vamos estudar um tema muito importante: a oração e o casamento. Mas antes, vamos buscar a Deus em oração. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia. Te agradecemos pela salvação que temos em Cristo Jesus. Te agradecemos pelo privilégio de poder estudar a Tua Palavra. Senhor, que o estudo de hoje possa falar profundamente nos corações dos nossos ouvintes. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Enquanto você procura lápis e papel para fazer as suas anotações, eu gostaria de pedir que você não deixe de nos escrever esta semana. Lembre-se que este programa é sustentado pelas orações e também pelas contribuições do povo cristão, por pessoas como você, que amam o Senhor e compartilham conosco para ajudar a propagar as verdades da Palavra de Deus. Retendo fielmente a palavra viva, confiamos em Deus, que você fará parte dessa provisão. Ficaremos felizes em receber notícias suas. Escreva-nos. Creio que muitos casamentos teriam sido resgatados se as pessoas tivessem tido a oportunidade de ouvir o estudo de hoje. Por isso eu chamo a sua atenção. E se você tem um casal, amigo, alguém que você sabe que está passando por um momento difícil, liga para essa pessoa e peça para sintonizar o rádio, se ela tem uma frequência na cidade, ou então através da internet, para ouvir o programa. O assunto de hoje é muito importante. Mas antes de prosseguir com esse tema, eu gostaria de terminar o que ficou pendente no programa anterior sobre a oração e a oferta. Estava falando sobre 2 Coríntios 9, versículos 6 e 7, em que Paulo disse: "E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria." Aqui está um princípio bíblico que nenhum de nós pode mudar. Deus quer responder às nossas orações, mas Ele próprio definiu as condições. Portanto, não faz sentido orar por algo se não fizermos de acordo com as regras de Deus. O cristão que é ganancioso não deve esperar que Deus vai lhe dar alguma coisa. 2 Coríntios 9:8 diz: "E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra." Deus é poderoso para fazer abundar em nós toda a graça. Mas a quem se refere a palavra vós nesta passagem? Bem, àquele que contribui com alegria. Versículo 7 diz isso. Você contribui com alegria, amigo? Você usa o que Deus lhe dá para abundar em toda boa obra? Ou o usa para satisfazer os seus próprios desejos e prazeres? Alguns anos atrás eu estava escrevendo um comentário sobre a primeira epístola de João. E quando eu cheguei ao capítulo 3, versículo 22, eu parei para pensar. 1 João 3:22 diz: "E qualquer coisa que lhe pedirmos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista." Enquanto lia este versículo, meu primeiro pensamento foi: isto é uma condição muito ampla. O que são as coisas agradáveis aos olhos de Deus? Então eu percebi que estavam ali mesmo, no contexto de 1 João 3. Aqui somos exortados a amar os irmãos. 1 João 3, versículos 17 e 18 diz: "Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade." Quando obedecemos a isto, então será cumprido o versículo 22. "Qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos." E por quê? Porque a obediência agrada a Deus.
Assim vemos que 1 João 3,22 é uma grande promessa para a oração, mas a condição é compartilharmos o que temos com aqueles que precisam. Mais de uma vez eu já ouvi em orações as pessoas dizerem: Senhor, supre as nossas necessidades. Amados, esse tipo de oração me incomoda muito. Agora, este pedido pode ser perfeitamente legítimo, mas por outro lado também pode ser um pedido sem sentido. Há pessoas que oram desta maneira, mas estão falhando na sua responsabilidade da mordomia ou gastando seu dinheiro em extravagâncias. Isso não faz sentido que um cristão mesquinho ore para que o Senhor supra as suas necessidades, nem faz sentido para um cristão que gasta seu dinheiro somente consigo mesmo. Os cristãos que roubam do Senhor e que descuidadamente entram em dívida, oram sem sentido toda vez que pedem a Deus para suprir as suas necessidades. Algumas pessoas compram coisas, se enchem de dívidas e depois pedem a Deus para suprir as suas necessidades. Se obedecêssemos o que a Bíblia diz quando gastamos o dinheiro que recebemos, nós mesmos poderíamos responder a essa oração. Não devemos acumular egoisticamente nem gastar descontroladamente se quisermos que Deus atenda às nossas petições. A Bíblia contém outra promessa maravilhosa para os corações generosos. Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Agora, ouça atentamente. Você já encontrou uma promessa baseada em uma condição estrita? Filipenses 4:19 não foi dirigido a todos os cristãos. Mas ainda assim, alguns cristãos tentam reivindicar a promessa deste versículo para si, só que eles não têm o direito de fazê-lo. Amados, esta promessa foi dada a um grupo de filhos de Deus que tinham se sacrificado para suprir as necessidades de Paulo. Leia os versículos 14 a 17. Eles deram com generosidade e sacrifício para ajudar Paulo a pregar o Evangelho. Foi para esses cristãos generosos que a promessa foi dada. Eles tinham ajudado Paulo em suas dificuldades, haviam se sacrificado como nenhuma outra igreja o fez. Enviaram 2 vezes uma oferta para Paulo quando ele estava em Tessalônica. E porque a sua generosidade tinha agradado a Deus, então Deus lhes assegurou que ele supriria todas as suas necessidades. Deixe-me fazer uma pergunta. Será que você e eu estamos em condições de reivindicar esta promessa de Filipenses 4:19? Que sacrifício estamos fazendo para ajudar a propagar o Evangelho e para sustentar os seus obreiros? Ah, queridos amigos, Deus mantém o registro exato disso, e Ele irá suprir as necessidades de seus filhos generosos. A palavra suprir significa literalmente sentir-se satisfeito. Observe que Deus prometeu suprir as nossas necessidades e não os nossos desejos. Muitas vezes as pessoas confundem. Às vezes as coisas que desejamos não são realmente as que necessitamos. Deus sabe melhor do que nós o que nós precisamos. Ele conhece todas as minhas necessidades e prometeu supri-las. Mas não posso deixar de obedecer às condições. Se sou egoísta e mesquinho, não tenho direito de reivindicar Filipenses 4:19. Deus suprirá toda necessidade que surge pelo fato de eu ter dado para a causa de Deus. Agora, não podemos simplesmente dar com o fim de receber. Eu não estou sugerindo isso. Não é um negócio, não é uma negociação com Deus. Não estamos fazendo um trato com Ele. Mas dar generosamente ao Senhor concede-nos uma resposta generosa dele. O egoísmo humano não conhece limites. Muitos de nós não querem ser egoístas, mas às vezes não podemos deixar de desejar as coisas que vemos ao redor e que estão lá para a nossa satisfação pessoal. Isso não deveria ser assim. É perigoso tentar usar Deus para o nosso benefício pessoal. Esta é uma interpretação errada do propósito da oração. Portanto, faz sentido cultivar a graça de dar para que nossas orações sejam então respondidas. Bom, vamos agora para a questão da oração e o casamento. Se você tem papel e caneta em mãos, não se esqueça, anote tudo o que você ouvir, ou aquilo que lhe chamar mais atenção. Deixe-me dizer que não faz sentido um marido ou uma esposa fazerem pedidos a Deus quando seu relacionamento está quebrado. Agora, escute cuidadosamente, porque se a sua vida familiar não é o que deveria ser, então não seja hipócrita, orando falsamente, orando com seus filhos, quando o seu casamento não é o que deveria ser.
1 Pedro 3, versículo 1 e 7 diz: semelhantemente vós, mulheres, sede submissas a seus maridos. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Você já tinha observado esta última parte desse versículo? Para que não sejam impedidas as vossas orações. Aqui o apóstolo Pedro mostra que a oração é afetada pelo mau relacionamento conjugal. Ele adverte a todos os casais que é preciso observar isto e, caso não, poriam obstáculos às suas próprias orações. O primeiro versículo se dirige às esposas, dizendo: mulheres, sejam submissas a seus maridos. Toda esposa precisa saber que deve obedecer ao seu marido e ser submissa a ele, se deseja que suas orações tenham sentido. Efésios 5:22 diz: mulheres, sejam submissas a vossos próprios maridos como ao Senhor. Portanto, mulheres, escutem. Isso é o que Deus lhes ordena fazer. Não é algo opcional, é obrigatório. E se você não pode ser submissa de coração ao seu esposo, então o faça porque o Senhor o ordenou, em tudo, como diz Efésios 5:24. Quando você se recusa a se submeter ao seu marido, está recusando-se a obedecer ao Senhor, e essa desobediência é um obstáculo na sua vida de oração. Mostre-me uma esposa rebelde e os resultados das suas orações, e eu vou lhe mostrar uma esposa cristã submissa que tem as mãos cheias de respostas às suas orações. Há muitas esposas cristãs que se rebelam contra este ensino claro da Bíblia. Mulheres que ensinam na escola dominical ou falam para um grupo de mulheres. Você poderia pensar que elas são gigantes espirituais, mas não são submissas a seus maridos dentro do lar, demonstrando que são carnais e desobedientes à palavra de Deus. Se você é um tipo de mulher assim, você é carnal. Não importa para quantos grupos de mulheres você fala ou quantas classes de escola dominical você ensina, algumas destas mulheres ainda se perguntam por que as suas orações não são respondidas. Bem, a Bíblia tem uma resposta. Se você não é a mulher cristã que deveria ser, você poderá impressionar os outros fora de sua casa com a sua habilidade de ensinar ou de falar ou de cantar no coral, mas isso não a leva a lugar algum com Deus. Eu li sobre uma esposa que tinha uma tradição. Todo Natal ela comprava um quebra-cabeças para o seu marido, o que ele gostava muito. E todo ano a família tentava montar as peças do quebra-cabeça. Mas a mulher sempre escondeu a tampa da caixa porque ali estava a figura completa do quebra-cabeça e ao esconder não teriam a menor ideia de como a gravura iria ficar quando terminada. Certa vez ela deixou a tampa da caixa sobre uma mesa e o marido começou a montar freneticamente tentando juntar as peças. Ele fez isso por dias, mas sem sucesso. Então, ele descobriu que as peças que ele estava montando não se encaixavam na gravura que estava na tampa da caixa. O que aconteceu é que sua esposa havia comprado 2 quebra-cabeças esse ano e tinha trocado as tampas das caixas, por isso o marido estava com uma figura falsa do quebra-cabeça completo. Por que eu estou contando essa história? Porque ilustra parte do problema dos casamentos infelizes. Os jovens têm recebido uma falsa imagem do casamento. Em vez de montar o quadro de acordo com a palavra de Deus, são levados por caminhos tortuosos. A esposa cristã deve saber que o casamento é sua principal responsabilidade e a Bíblia o seu livro de instruções. E senhoras, por favor, quero que vocês entendam isso e não se esqueçam. Se recusarem a obedecer às regras, então sofrerão inevitáveis perdas espirituais. Esposas, vocês estão sujeitas a seus maridos como a Bíblia ensina? Examinem honestamente seus corações à luz da palavra de Deus. Se você não está recebendo respostas às suas orações, então esta pode ser a causa. Certa vez uma mulher cristã me procurou e manifestou a sua preocupação pela salvação do filho. Ela disse que nunca deixou de orar pelo menos uma vez por dia para Deus salvar o seu filho. Mas o comportamento do rapaz estava cada vez pior, tornando-se até um foragido da lei. A mãe estava muito desanimada porque Deus não havia respondido à sua oração. Em certa ocasião, visitei a sua casa para prestar assistência aos pais por causa da tristeza que o filho lhes tinha causado. E quando eu estive lá, percebi por que as orações desta mulher eram impedidas. Sabem o que acontecia? Porque ela era uma mulher rebelde e dominadora.
Agora, uma mulher pode fingir ser piedosa, ser fiel, assistir aos cultos na igreja, ser parte ativa da obra de Deus, mas recusar-se a tratar o marido como a Bíblia ensina. Essa mulher é um obstáculo às suas próprias orações e Deus não responde ao coração que deliberadamente o desobedece. Quando não temos respostas para o que pedimos, a falta está em nós e não em Deus. Deus é sempre fiel. A oração é uma força poderosa, mas as leis de Deus regem a oração. Colossenses 3:18 diz: Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. A esposa que não tem um relacionamento correto com o seu marido, não tem um relacionamento correto com Deus. A mulher que quer dominar o seu marido e fica emburrada quando não consegue o que quer, é espiritualmente imatura. Nenhum cristão carnal tem poder na oração. Uma esposa ranzinza cria uma atmosfera triste no lar. E há um provérbio que diz: melhor morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e irritadiça. Um homem preferirá viver no deserto, como um eremita, a viver na mesma casa com uma mulher rebelde, contenciosa e raivosa. Isso é o que a Bíblia diz. Todo esposo tem necessidades, mas uma mulher rebelde e briguenta é incapaz de atender às suas necessidades. Bem, homens, agora é a nossa vez de ouvir o que Deus tem para nos dizer. A exortação aos maridos é que vivamos sabiamente com nossas esposas. Estamos estudando a mesma passagem de 1 Pedro 3, portanto, maridos, vamos pegar as nossas Bíblias agora e verificar por que as nossas orações não são respondidas. O que significa amar sua mulher com sabedoria? Bem, a primeira coisa que o marido deve saber é que a mulher é o vaso mais frágil, é o que diz o contexto. Isto não quer dizer que ela seja inferior no ponto de vista intelectual ou espiritual, não é isso. Significa que ela é mais frágil fisicamente. Esta é a maneira que Deus a fez. Portanto, o mais fraco deve depender do mais forte. Nenhum esposo vai conseguir entender completamente sua esposa, mesmo pensando que sim. Mas uma coisa o marido deve saber: sua esposa é a mais fraca dos dois e depende de você para proteção e provisão. O entendimento do qual Pedro fala não se refere à aquisição de informações, não é um conhecimento abstrato, mas uma reflexão inteligente. E é este tipo de conhecimento que é fundamental para estabelecer um relacionamento correto. O marido que falha em conhecer a importância de sua obrigação no lar prejudica a sua própria oração. Ouçam, se fôssemos o tipo de marido que Deus quer, então nossas orações não seriam interrompidas. A exortação continua para o marido com as palavras dando honra à mulher. Aqui a palavra honra é a estima que o marido dá à sua esposa. O marido cristão e sua esposa são co-herdeiros da graça da vida. Sublinhe isso aí na sua Bíblia. E vocês jovens que estão escutando e estão pensando em se casar, estudem essa passagem com muito cuidado. Destaque em sua Bíblia a expressão co-herdeiros da graça da vida. Eu digo que o marido e a mulher cristãos são justamente isso, e a graça será evidente na vida do marido quando ele mostra o devido respeito e a devida consideração por sua esposa. Efésios 5:23 diz que o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. No entanto, isto não significa que o homem tenha sempre razão e que sua esposa esteja sempre errada. Eu sou o cabeça do meu lar, mas isso não significa que eu vou sempre estar certo e a minha esposa sempre errada. Maridos, vocês devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Homens, não passem por cima das palavras, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de nosso Senhor foi um amor sacrificial. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8 diz isso. Por que nós cristãos amamos a Cristo? Porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4:19. Recebemos o seu amor por isso, respondemos ao seu amor. A mulher que recebe o amor do marido irá responder a esse amor. O marido recebe da esposa o que ele lhe dá. E quando ele deixa de amar sua esposa como Cristo o amou, ele interrompe o poder da oração e arruína o seu casamento. Um dia um homem me ligou querendo conversar. Ele disse que o assunto era urgente e que ele queria falar comigo na hora do almoço. Ele era casado com uma bela moça cristã. Ele veio ao meu escritório nervoso e irritado
Nós oramos, pedimos a orientação de Deus e depois ele falou do seu problema e disse: decidi deixar a minha esposa. Pela forma como ela tem me tratado ultimamente, está sendo muito difícil amá-la. Na verdade, ele havia colocado a carroça na frente dos bois. Após 3 sessões de aconselhamento, o verdadeiro problema veio à tona. A mulher estava errada em parte, mas o verdadeiro problema era ele. A pressão no trabalho e as crescentes demandas tinham colocado pressão sobre ele e ele não estava plenamente ciente dessa mudança. Estava falhando em tomar a iniciativa de ser amoroso e atencioso. Portanto, a sua esposa estava respondendo com indiferença. Agora, ela não estava certa, mas isso foi o que ela fez. Tornou-se fria e crítica. O resultado foi um sério obstáculo em sua vida de oração. Na segunda visita, nós nos sentamos juntos e estudamos 1 Coríntios 13, o conhecido capítulo do amor. Depois de ler a descrição de amor apresentada por Paulo, compartilhamos sobre como o amor se comporta. 1 Coríntios 13, 4. Maridos, ouçam isso atentamente. O amor é paciente. Isso significa que o amor é lento para se irritar, para se ofender, para se indignar. É benigno. Significa que o amor é positivo, agradável, mostrando benignidade e bondade de coração. O amor não é invejoso. Significa que o amor não é ciumento, nem egoísta em relação a outra pessoa. Não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece, ou seja, não tem orgulho. O versículo 5, o amor não se porta com indecência, significa que nunca é rude ou desagradável. Não busca os seus interesses, ou seja, não reivindica os seus próprios direitos. Não se irrita, ou seja, o amor não trata com raiva, não guarda rancor, não guarda ressentimento. O amor busca o melhor para aquele que ama, ressalta os pontos positivos e minimiza os pontos fracos. Vocês estão ouvindo isso, maridos? É fato, isso está na palavra de Deus. Em seguida, o versículo 6 diz: não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Isto aqui significa que o amor não se alegra ao ver o mal nos outros, mas em ver o bem nos outros. No versículo 7, o amor tudo sofre, releva silenciosa e docemente tudo aquilo que não aprova. Ainda no versículo 7, tudo crê. Significa que confia e não duvida. O amor não tem suspeitas. No mesmo versículo, o amor tudo espera, ou seja, não acaba em divórcio. Tudo suporta, persistirá diante das tempestades da vida, suportará todos os desacordos. E então, finalmente, no versículo 8, lemos: o amor nunca falha, nunca termina. O amor sairá sempre vitorioso. Maridos, amem as suas esposas. Bem, o jovem que eu estava aconselhando e com quem repassava esta mensagem me disse: pastor, eu nunca amei minha esposa desta forma, mas com a ajuda de Deus eu vou começar imediatamente. Muito bem, eu disse, pegue o telefone e diga isso a ela agora. E assim ele fez. Pediu desculpas e disse que a amava. A questão central aqui é esta. Uma das primeiras coisas que este jovem casal havia feito quando se casou foi uma lista de oração em que um dos principais pedidos era a salvação do pai dele. Eles oravam regularmente por isso, mas o pai continuava endurecido. Sabe o que aconteceu 3 meses depois que eles seguiram os seus princípios de 1 Coríntios 13 no seu casamento? O seu pai recebeu a Jesus como Salvador. Amigos, faz sentido os maridos e as esposas cristãos viverem pelas regras de Deus para que suas orações não sejam impedidas. Eu espero que o estudo de hoje tenha sido uma bênção para a sua vida. Obrigado por ouvir o programa. Nos encontraremos no nosso próximo estudo. Até lá, que Deus o abençoe. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.